Flávia Lancha, empresária há mais de 30 anos, é cofundadora da Labareda Agropecuária, uma das principais exportadoras de cafés especiais do Brasil e pioneira na certificação de sustentabilidade em São Paulo. Com formação em Ciências e Letras e pós-graduação em Gestão Pública e Liderança e Gestão de Pessoas, Flávia trouxe o conceito de cafés especiais para a Alta Mogiana e foi a primeira mulher a trabalhar com exportações diretas do grão na região. Idealizadora de projetos educacionais e de desenvolvimento pessoal e profissional, Flávia ingressou na política em 2016 e, apesar de suas tentativas de candidatura, é hoje uma das principais lideranças do PSD na região de Franca. Flávia Lancha, uma companheira que, quando chegou no PSD, chegou chegando, com seu sorriso maravilhoso, seu cabelo vermelho, sua alegria, sua força, sua disposição de luta e, acima de tudo, na cidade de Franca, no norte do estado, uma cidade muito querida para mim e para minha família. Flávia, você, quando chega, é uma festa. E é muito bom ter você como companheira do partido. Nós sabemos que você é tanta coisa, representa tanto para tanta gente, para nós também. Você foi candidata a prefeita, venceu o primeiro turno, depois, por uma onda machista de uma cidade conservadora, no segundo turno, tomaram a prefeitura de você, porque foi isso que aconteceu, aquele machismo que todas nós conhecemos. Mas você não mudou nada, você continua sendo a mesma Flávia, agora com uma experiência extraordinária de ter enfrentado uma campanha difícil, depois outra campanha a deputada federal, mas saiba você que você é uma preciosa para nós. O PSD Mulher tem muita esperança em você. E é o seguinte, nós estamos tomando depoimento das nossas companheiras para registro do partido, para as redes sociais, e você é uma das nossas escolhidas. Hoje nós vamos saber quem de fato é a Flávia Lancha. Agora a Ivani Bosco vai falar com você. Olá, Flávia, minha amiga Flávia Lancha, de uma cidade que eu gosto muito, já fui várias vezes a Franca. Você é super bem-vinda aqui. Você, como falou a Alda, é uma festa quando você chega. Eu nunca te vi séria. Você não fica séria, Flávia? Você realmente é uma querida para todos nós. Foi uma quase prefeita, mas vai ser ainda um dia. Foi uma candidata a deputada federal. Eu quero te fazer uma pergunta antes de pedir que você conte um pouco quem é a Flávia Lancha. Você gosta de café, Flávia? Dani, que prazer estar falando com você, toda querida. É muito bom poder participar. E olha, eu sou muito feliz de ter o café na minha vida e ser café. Então fala pra gente, quem é a Flávia Lancha? Olha, essa pergunta é muito interessante, né? Eu acho que eu sou uma pessoa tão cheia de lados que é muito difícil me definir. Mas, para começar, sou mulher, claro, esposa, mãe, avó, sou empresária, sou empreendedora social, e sou uma pessoa política desde a minha raiz, como também agora atuando mais diretamente. E que acredita que nós, mulheres, temos um papel essencial para mudar o nosso país. Conta para todo mundo por que eu perguntei se você gosta de café, Flávia. Senão vão achar que eu não sei o que perguntar. Por que você gosta de café? Bom, eu tenho uma tradição enorme na minha família, né? Da cafeicultura. Meus avós paternos eram cafeicultores, meus bisavós.
E eu trouxe essa tradição. Hoje, tenho muito orgulho de ter construído uma empresa que é conhecida mundialmente como uma empresa de cafés especiais. Inclusive, recentemente, ganhamos um prêmio, a terceira fazenda do Brasil, mais sustentável, o prêmio da Globo Rural. E o café está na minha veia. Acho que eu tenho mais café do que sangue. Muito bem, Flávia. Você enfrentou como candidata a prefeita de Franca. Foi a sua primeira candidatura? Não, na realidade, em 2016, eu entrei como candidata nos últimos 30 dias, né? E nunca tinha participado e até fui super bem colocada, mas nem deu tempo de fazer realmente uma campanha, porque foi de última hora, entrei muito na perspectiva de experimentar o que é a política. Depois foi secretária de Desenvolvimento Econômico, 17 e 18, fiquei 2 anos na secretaria, e aí realmente, 2020, eu entrei de cabeça, né, vamos dizer assim, como candidata a prefeita. Trabalhei muito, arduamente, e como você mesmo disse, enfrentei uma sociedade extremamente conservadora, extremamente machista, e infelizmente tendo mulheres também com esse comportamento. Porque às vezes a gente fala dos homens, mas essa questão machista também está introjetado nas mulheres, né? E então eu considero como minha campanha mesmo em 2020. E o que você aprendeu nessa campanha? O que te marcou mais ter passado por essa experiência? Bom, foi surpreendente nos dois sentidos, né? Primeiro, se imaginar que eu, como mulher, empresária, estreante na política, apesar de ser mais velha, mas praticamente estreante na política, consegui, logo no começo da campanha, aparecer já como primeira opção. Aprendi que as pessoas, ela busca no político uma esperança. E muitas vezes é muito difícil a gente, como candidato, conseguir transmitir essa esperança. Mas também aprendi, eu falo que o que há de pior, né, no ser humano, porque essa questão, como a gente mesmo disse, machista muito forte. O meu adversário do segundo turno é uma pessoa que tinha experiência política, criou muitas fake news. Talvez o que mais me machucou foram as fake news. No primeiro dia do segundo turno, já sai em todo lugar que eu ia fechar as igrejas. Eles usaram a ignorância das pessoas. Estava na época da lockdown, que eu fosse fechar as igrejas. E as pessoas acreditaram que era possível um prefeito fechar uma igreja. Nem o presidente pode fazer isso. Como é possível? Que eu era a favor do aborto. Então, essas coisas me pegaram de surpresa. Tanto é que eu falo que muito do que eu não me preparei para o segundo turno foi a violência dessas fake news. Passei praticamente, foram 15 dias por causa da pandemia, em plena pandemia, praticamente me defendendo. Hoje eu vejo que foi um erro, né? Mas acho que realmente foi a parte que mais doeu ver isso. E outra questão também que me surpreendeu negativamente era quando a gente fazia as pesquisas e as mulheres falavam: eu não voto em mulher. E quantas vezes
eu me senti tendo que provar dobrado a minha competência. Com uma história de vida, de empresária, que sempre atuou muito. A minha história também em relação aos 2 anos que eu fiquei na secretaria, que eu movimentei economicamente a cidade, criei uma feira de cafés, um desfile de confecção, uma incubadora tecnológica. Ainda assim, as pessoas me questionavam: será que você é capaz de gerir uma cidade do tamanho de Franca? Como que os homens que são muito menos preparados, por que não têm esse tipo de questionamento? E foi isso. Essa é uma coisa comum a todas nós. Pesquisas já mostram, e também a prática pessoal, que a mulher que não vota em mulher e fala isso, eu não voto em mulher, é porque ela não tem autoconfiança, ela não confia em si mesma, então ela não pode confiar em outra mulher. Essa história de entre homem e mulher, você pode ver quantos presidentes da República fracassam, homens fracassam, mas eles não são destruídos pessoalmente. Mas se uma mulher fracassa, tentam destruir a vida dela, a vida particular, a vida familiar. Então, tudo é cobrado em dobro e triplo para cima das mulheres. Então, veja a tarefa que nós temos de abordar cada vez mais mulheres, de conversar com elas para ver se elas entendem que elas fazem mal para si mesmas. Elas fazem mal para a sociedade, mas, em primeiro lugar, para elas mesmas. E, é claro, a mulher reproduz o machismo no filho, porque ela já foi violentada antes. Ela foi violentada por uma educação machista, uma educação que fala que a mulher é de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª categoria. Ou seja, para algumas famílias, mulher não vale nada. É só, ela é reprodutora e ela cuida do lar. Então, Flávia, uma figura como você, que surgiu numa cidade que eu conheço, como Franca, e que enfrentou essa dura realidade, é uma preciosidade. Ainda bem que você tem essa consciência, que você é uma preciosidade para todas as mulheres, não só para a política, é para a vida. Porque o seu exemplo vai frutificar. Sabe em quem? Nas crianças. Muitas crianças vão olhar para você e falar: eu também posso ser candidata a prefeita. E eu sei que o seu futuro será muito bom. Eu admiro a sua força e você pode contar com o PSD Mulher para tudo, porque nós queremos vê-la caminhando na política e vencendo. Nós vemos você caminhando e vencendo na política. E você, Flávia, como é que você se vê no seu futuro? Bom, antes de eu falar do meu futuro, eu queria fazer um comentário a respeito do que a Alda falou, que é muito interessante. Eu faço parte do Mulheres do Brasil e dou palestra nas escolas estaduais para o 2º e 3º ano do ensino médio. E é muito interessante ver o quanto as meninas me olham admiradas, encantadas. Então, assim, para mim, tem sido muito gratificante ter esse olhar. E talvez o que a política, uma das coisas muito positivas que a política me traz é saber que eu estou sendo referência na vida de tantas mulheres, né? Das jovens, como você mesmo disse, da geração que vem aí, e quem sabe, né, elas consigam ocupar o espaço que a gente ainda está tendo que lutar com tanta dificuldade. Mas vamos lá, Ivani, meu futuro político. Bom, a gente sabe que o ano que vem tem eleição municipal. Estou exatamente nesse momento, tem muita gente me procurando no sentido de querer me apoiar. Hoje, nas pesquisas que saem aqui em Franca, logo após o prefeito, sou eu que tenho maior chances, né? E, inclusive, todo mundo já falou, para
se quiser ter segundo turno, você tem que entrar nessa disputa, é a possibilidade que tem. Eu estou analisando, é o que eu tenho falado para todo mundo. Eu devo definir isso até setembro, inclusive está na minha pauta uma conversa pessoal com o nosso presidente, né, para acabar de ajudar a definir. Mas algumas coisas eu tenho muito claro comigo, Ivani. Sendo ou não candidata nesse momento, a minha atuação política ela vai continuar. Eu tenho atuado muito, tanto aqui em Franca quanto na própria região, buscando mulheres para vir para o PSD, para se filiarem. Tenho feito muitas reuniões para fortalecer o PSD num todo aqui na região, né, de Franca, que é a Alta Mogiana, quanto em relação às mulheres. E é muito interessante que muita gente me fala assim, eu tenho dificuldade de trazer mulheres para o partido. O fato de eu ser mulher tem me ajudado muito nisso. Justamente como a Alda mesmo disse, as pessoas olham para mim e falam, é possível, por que não? Então, esse tem sido isso. Outra questão, eu tenho um instituto que dá cursos gratuitos aqui na cidade de Franca e eu tenho promovido cursos de formação política. E tem sido muito legal, muito bacana como as pessoas estão se interessando. Eu fiz um no primeiro semestre, já estou agora no segundo semestre, com outro curso já preparado para iniciar provavelmente fim de agosto, início de setembro. Então, continuo fortemente atuando, acreditando que eu posso contribuir para melhorar a política. Hoje também estou como líder do Políticas Públicas do Mulheres do Brasil aqui da região e, nesse sentido, sempre buscando fortalecer a participação feminina na política. É muito promissor tudo isso que você está fazendo, porque você está dando um exemplo de força. Uma mulher que reage a tantos ataques como você está reagindo é admirável. Então você tem que ter essa consciência. Você é uma mulher muito admirada e você está influenciando muitas vidas. E você pode contar com gente aqui do PSD Mulher, que queremos vê-la caminhando por um caminho maravilhoso e sempre fazendo algo positivo para você, para o partido, para a sociedade. Então eu pergunto, como foi a sua campanha para prefeito em termos de temas? Qual foi a sua bandeira mais querida, que você tinha mais desejo de implementar na cidade, que você conhece tanto? Bom, meu primeiro tema é a educação infantil. Eu acredito que, se nós quisermos ter uma sociedade melhor, nós temos que investir muito na primeira infância. Então, eu tinha como uma das metas principais que a primeira infância fosse um foco, inclusive transformando Franca numa referência. Outra das minhas bandeiras era investir na saúde, mas principalmente na promoção de saúde, porque as pessoas olham a questão da doença sempre numa saúde que ela é ligada à doença. E eu fiz um projeto trabalhando com alimentação, com exercício, através de parcerias com as universidades aqui de Franca, com a Unimed, para que a gente pudesse levar para a população, principalmente a população mais carente, a questão da promoção de saúde. Claro que outra bandeira foi em relação às mulheres. Olhar para o que a mulher mais precisa. E aí volto, Franca, por exemplo, é uma cidade que tem
grandes problemas em relação a ginecologista, e as mulheres não têm atendimento aqui. Tinha um posto que era voltado para as mulheres, foi fechado. Então, a mulher em todos os sentidos, né? Esse apoio para que a gente levasse capacitação, principalmente nos bairros, para que a mulher pudesse ter uma renda maior, para que ela não tivesse tanta dependência do companheiro, principalmente as mulheres, quando elas são vítimas de violência, e normalmente é violência doméstica, o que mais atrapalha para que ela saia desse círculo vicioso é a questão financeira. Então, essa era outra das minhas bandeiras. E também, aqui falando, como a gente está falando de cidade, né? Era fortalecer os bairros, levar cultura, levar o empreendedorismo para os bairros, para que você fortalecer nos bairros, fortalecendo a classe com menos oportunidade, a gente tem um crescimento maior da economia em geral. Eu fiquei muito bem impressionada quando você falou na primeira bandeira da infância, da educação para a infância. E eu, então, vou contar para você uma história verdadeira. O primeiro movimento que eu participei aqui em São Paulo, no começo da década de 1970, foi um movimento chamado Movimento de Luta por Creches. Grande comandante desse movimento foi a lendária Amelinha Telles. Em 1975, Flávia, em São Paulo, aqui na capital, ela já tinha 6.200.000 habitantes e possuía uma única creche pública, era lá no bairro de Santa Marta. Depois que eu me tornei secretária do Menor, secretária de Assistência Social da cidade, eu fui conhecer esse prédio que ainda existe, um prédio pequeno. Imagine você, 6.200.000 habitantes, tinha uma creche pública. A luta deu tão certo que todos os prefeitos que foram após o prefeito chamado Reinaldo de Barros, que foi um gigante, ele adotou a nossa bandeira e em 3 anos ele construiu 280 creches, todas construídas, proprietárias da prefeitura, e fez concurso público. Então, a ideia, naquele momento que a gente começou a luta, era para que as mulheres tivessem um local onde deixar as crianças e pudessem buscar emprego. Mas, rapidamente, a gente entendeu que a vaga não era da adulta, não era da mãe, a vaga tinha que ser da criança. Lutamos na Constituinte de 88, conseguimos, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, colocar a creche como a primeira escola da pessoa. E hoje, nem é hoje, já há bastante tempo, São Paulo, a capital, tem a maior rede de creches públicas do mundo. E hoje não tem nenhuma mulher que atende criança que não passou por faculdade, porque isso foi exigência da LDB, e todos os prefeitos que vieram não abandonaram o crescimento da rede e patrocinaram a educação das mulheres que atendiam. Começaram como crecheiras, mulheres do curso primário, elas evoluíram, hoje todas são educadoras que passaram por universidade. Então, eu fico tão feliz de contar isso, porque foi uma luta, a primeira luta de mulheres, da qual eu participei aqui na capital, foi vitoriosa e hoje é uma grande rede, a maior rede de creches públicas do mundo. Então, Flávia, parabéns pelas bandeiras que você colocou aqui para nós, que discorreu, ou seja, para mim você é uma pessoa preparadíssima para ser prefeita de Franca, para ser governadora do estado. Fala um pouco para a gente, Flávia, da sua coluna. Eu sei que você tem uma coluna no jornal
em Franca, qual é a penetração dessa sua coluna na sociedade, assim, em Franca? Na sociedade? Olha, eu fui convidada, né, por esse jornal para fazer essa coluna aos domingos e eu falei, bom, vou fazer uma experiência, porque é uma coisa nova, eu e meus desafios, né? E é um jornal, ele não é o principal jornal da cidade, é o segundo maior, é lido na região inteira e tem tido uma boa penetração. Por quê? Porque além da divulgação feita pelo próprio jornal, tem vários meios que replicam as notícias, a página, e tem sido muito legal, os feedbacks muito interessantes, e sabe aquilo que começa, as pessoas comentando, perguntando, sugerindo, olha, Flávia, para o Bola Fora eu tenho essa ideia, olha, para o Bola Dentro eu tenho essa outra ideia. Então, está começando a repercutir, Vani. É uma repercussão bem legal, as pessoas estão entendendo. Eu estou trazendo notícias, né, da cidade, da região também, de São Paulo, coisas leves, de uma maneira mais leve, para que a gente consiga atingir mais pessoas, que não aquele jornalismo tão sério, não sei se a palavra seria, mas menos burocrático, vamos dizer assim, algo mais leve mesmo, para que as pessoas possam entender mais. Eu falei dessa sua atuação como jornalista para mostrar que você realmente é uma estrela, com várias pontas, né? Então, você tem uma ponta agora no jornalismo, você tem na política, você tem como empresária. Então, você realmente é uma estrela, Flávia, com todas essas pontas que pode atingir tanta gente. Parabéns, viu? Eu tenho lido a sua coluna, viu? Com esse tanto de elogio de duas mulheres excepcionais, gente, eu vou ficar um dia hoje muito melhor, super feliz. Flávia, nós estamos muito felizes com as suas respostas, com a conversa que tivemos. E eu pergunto, existe algo mais que nós não perguntamos que você gostaria de falar? Não, na realidade, eu queria mais uma vez parabenizar vocês, Alba e Vani, pela força, pelo apoio que vocês dão a nós, mulheres do PSD. Eu vejo o quanto, nesse momento, o PSD tem crescido na participação feminina, com as senadoras, deputadas, e nós temos muito que continuar esse trabalho. Sou muito grata de ter pessoas como vocês, e aí falando como cidadã e não como a política do PSD. Nós precisamos muito dessa atuação. O Brasil vai ser melhor quando a gente conseguir ter 50% de mulheres na política. Nós somos quase 53%. E nós somos menos que 20% na política. Quem é que está lá representando os nossos anseios, nossos problemas? São os homens. Quem é que estão lá votando os nossos interesses? São os homens. E, além disso, nós, mulheres, temos a capacidade muito maior de olhar para o outro. Nós somos muito mais solidárias. Então, nós precisamos, sim, de muito mais mulheres na política para que o nosso país seja mais justo. E tenho muito orgulho de ter mulheres como vocês me apoiando. E é isso que nós vamos fazer a diferença para conseguir, juntas, chegarmos nessa marca de 50% de mulheres na política. Por mim, com essa fala, está eleita, Flávia. Flávia,
muito obrigada por esse tempo que você dedicou ao PSD Mulher. Saiba que nós a admiramos, a queremos bem e, acima de tudo, confiamos em você como personalidade política. Você é um ser humano diferenciado que entendeu tudo que nós sabemos e as causas que defendemos. Portanto, conte sempre com o nosso apoio, com a nossa força, com o nosso ombro e vá em frente. Confiamos muito em você. Muito obrigada. Muito obrigada, Flávia. Você é uma querida nossa e é o que falou a Alda. Você tem todo o nosso apoio e sempre que precisar, é só chegar, porque nós estaremos aqui para te apoiar, sempre. Obrigada a vocês. Eu também, vocês sabem quanto eu estou disponível, gosto muito de participar. E conte também comigo para o que vocês precisarem e para estar sempre dando essa força para o PSD Mulher. Obrigada, meninas. Um beijo para vocês. Obrigada.